no celular. Tá no celular mesmo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. Bem, então vamos fazer um resumo daquilo que eu havia dito na aula anterior. Eu havia dito que, tratando do interesse, o motivo que nos leva a estudar a liturgia, que não basta nós aprendermos a origem histórica dos ritos, o significado das cerimônias, enquanto nós não dermos à liturgia o lugar que lhe é devido em nossa vida interior. Senão, esse estudo vai se resumir a uma curiosidade, a uma erudição. Então, não basta estudar as coisas sem dar à liturgia o lugar que lhe é devido. E o lugar que é devido à liturgia é justamente o primeiro lugar. Ela merece a primazia como principal fonte da nossa santificação, o que nem todo mundo percebe, nem todo mundo se dá conta disso. Então, é da liturgia que nasceu a cristandade, porque ela foi e sempre deveria ter sido o coração da vida de cada católico, das famílias e da própria sociedade. Então, toda a importância da liturgia como principal fonte da nossa vida interior reside nessa noção. Ela continua a presença, a ação e as palavras de Nosso Senhor ao longo da história. Uma presença física e ao mesmo tempo mística, pela ação sacramental. Então, toda a importância da liturgia reside nisso. Ela é a continuadora da ação, da presença, das palavras de Jesus Cristo. Uma certa presença física e mística de Jesus Cristo ao longo da história. Por isso é claro que ela é o coração da cristandade, porque ela alimenta o corpo místico de Cristo, da graça. Então a liturgia ela nos assimila à vida do Salvador, aos mistérios do Salvador. Então, se a prática litúrgica de uma sociedade ela entra em decadência, é o corpo místico que sofre. É o corpo místico que definha, que se desfigura, que padece. É como uma pessoa que está privada de alimentação, de uma alimentação adequada, o corpo começa a definhar. Assim também, o corpo místico de Cristo sofre se a liturgia daquela sociedade, daquele tempo, daquele lugar, está em decadência. Então, é claro, para que a gente possa recuperar, digamos, a liturgia, para que ela seja bem celebrada, para que ela seja bem vivida, não nos basta que a gente volte algumas décadas. Era algo também que eu tinha insistido. Nós não temos que erigir a sociedade do tempo dos nossos avós, bisavós, como uma época ideal. Aquela sociedade também não era perfeita. Aquele tempo não era ideal. E eu tinha dado vários exemplos, alguns bem chocantes, de que aquela situação não era ideal, até porque a decadência não é de algumas décadas para cá, mas de alguns séculos para cá. Então, tudo isso que foi visto na aula anterior. Então, agora nós vamos nos debruçar numa época histórica específica, que é o fim da Idade Média, para que a gente observe nessa época, nesse período, a decadência litúrgica. Então, justamente, eu poderia ter feito uma outra abordagem, uma abordagem mais clássica. Vamos tratar de princípios, vamos tratar de questões mais abstratas, a liturgia, a vida interior, os sacramentos, a missa, mas eu preferi fazer o contrário. Eu preferi tratar dos problemas antes de tratar da solução. É mais ou menos como um arquiteto que ele é designado para desenhar um edifício. Ele pode muito bem desenhar o seu edifício sem levar em conta
outras circunstâncias, além do pedido que fizeram para ele, né? Desenhar um edifício, desenhar uma casa. Agora, outra coisa seria levar esse arquiteto para uma casa em ruínas, mostrar para ele o estado atual daquela casa, e ele então pensar de que maneira ele pode fazer com que aquela casa se torne habitável de novo. É mais ou menos isso que eu estou fazendo. Eu estou mostrando para os senhores a cristandade em ruínas, para que em seguida a gente veja o que nós devemos fazer, qual é, digamos, de certa maneira, o ideal. E digamos que a gente entenda melhor a situação que nós enfrentamos hoje, olhando para séculos atrás, não para décadas atrás. Então, hoje eu vou tratar especificamente da decadência litúrgica já no final da Idade Média. Depois nós podemos abordar outras épocas, mas observando a decadência litúrgica no final da Idade Média, a gente vai ter uma noção bastante suficiente, digamos assim, de problemas que a gente enfrenta até hoje. Uma noção, digamos, suficiente. Bom, a respeito do final da Idade Média, a decadência litúrgica, já naquele período, né, entre os séculos XIV e XV, né, até a Reforma Protestante do século XVI, a respeito dessa época, desse período, desses 2, 3 séculos, me vem à mente 2 versículos do livro do Apocalipse, né, no capítulo 13, de 15 a 16, em que nós lemos: Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Então, esse juízo de Deus à igreja de Laodiceia, no Apocalipse, ele se aplica muito bem para a vida católica do final da Idade Média. Quer dizer, uma época que não era nem fria nem quente, era morna, e portanto repugnava a Deus. Então, a tibieza da hierarquia contribuiu enormemente para o início de um longo processo de decadência, de declínio da liturgia enquanto força vital da cristandade. A liturgia deveria ser essa força vital, essa primeira fonte de santificação. Isso foi se perdendo por causa da tibieza da hierarquia, do clero. E iniciou um longo processo de decadência, do qual nós colhemos os frutos atualmente na nossa sociedade. Até hoje nós pagamos, digamos, por essa decadência. Quando nós analisamos a vida litúrgica, cultural, social e mesmo econômica da Europa do século XV, a sociedade ainda parecia muito católica. Parecia tempos de triunfo, tempos de florescimento da igreja e da sua liturgia. No século XV, parecia que tudo ia muito bem. Parecia que era ainda uma época de triunfo, né, de florescimento da vida católica e da própria liturgia católica. Mas, faltando poucas décadas para o início da Reforma de Lutero, esse triunfo, esse florescimento era apenas aparente. Nós podemos comparar essa época, especialmente o século XV, mas eu vou dizer coisas que se referem ao século XIV, um pouco do século XIII também. Mas, especificamente no século XV, nós podemos fazer a seguinte comparação. Esse século era como uma imagem de madeira, uma estátua, carcomida pelos cupins, mas que mantém ainda uma aparência íntegra, uma aparência sólida. Porém, quando nós olhamos em detalhe, nós vemos que por dentro ela já está toda corroída, já está toda roída por dentro pelos cupins. Então, é mais ou menos assim que nós devemos conceber esse século XV especificamente. A título de comparação, vamos ouvir o que diz um certo historiador a respeito dos séculos XII e XIII. Um jesuíta, um historiador que organizou uma obra de história da igreja, ele diz a respeito dos séculos XII e XIII o seguinte: nunca como naqueles séculos áureos
da Idade Média, séculos 12 e 13, nunca como naqueles séculos áureos da Idade Média, o povo cristão viveu uma vida tão litúrgica, já que a paróquia, com suas funções religiosas, absorvia e centralizava sua principal atenção. Então, havia uma vida litúrgica pujante, robusta, entre os séculos 12 e 13. É um triunfo da vida paroquial. A respeito dos séculos seguintes, os séculos 14 e 15, um outro historiador fará o seguinte comentário: o culto público continuou sendo celebrado durante este período com o mesmo esplendor do precedente, de modo que nesse ponto particular quase não se nota qualquer sinal de decadência. O quase é interessante. Quase não se nota nenhum sinal de decadência. Então parece que nos séculos 14 e 15 a cristandade ainda vivia um período de paz, de triunfo, que nós reconhecemos muito bem nos séculos 12 e 13. Claro que esse triunfo que nós notamos, nos séculos 12 e 13, o triunfo da vida paroquial, o triunfo da vida litúrgica, ele não significa que esses séculos estiveram absolutamente isentos de problemas, de crises doutrinais ou morais. Claro que nós tivemos sim as crises, os problemas dos séculos 12 e 13. Isso sempre houve problemas, sempre nós teríamos problemas em qualquer época da história. Mas é claro que os autores notam, sobretudo, a nota principal, a nota mais característica desses séculos 12 e 13 era justamente de uma certa paz, de um certo triunfo na sociedade católica, apesar dos problemas, que em cada século sempre haverão. Então, a nota característica é justamente a de um certo triunfo, de uma certa paz litúrgica, de uma certa paz social também. Então, parece que entre os séculos 14 e 15, tudo continuava como nós observamos no século 12 e 13, um certo triunfo, um certo florescimento da vida espiritual católica. Entretanto, no final da Idade Média, e especificamente agora no século XV, a percepção dos historiadores já é outra. Então nós temos um padre jesuíta que escreveu algumas obras de liturgia, que é o padre Jungmann. Ele comenta: quantitativamente, a vida litúrgica tinha atingido, portanto, no final da Idade Média, um verdadeiro ápice, se não um estado hipertrófico. Um estado hipertrófico. Em muitas cidades, o clero representava até 1/20 da população total, sem contar os monges. Pois além das corporações encarregadas de garantir a liturgia solene nas igrejas catedrais e colegiadas, ele se refere aqui, por exemplo, aos cônegos, que eram sacerdotes responsáveis por garantir a solenidade do culto da catedral. Então, além das corporações encarregadas de garantir a liturgia solene nas igrejas catedrais e colegiadas, acrescentava-se os numerosos padres cuja função consistia unicamente em dizer uma missa rezada todos os dias e, eventualmente, recitar o ofício divino. Então, nós tínhamos um grande contingente de padres cuja única função era rezar a missa todo dia. Em Breslau, que outrora fazia parte da Alemanha, hoje é parte da Polônia, teria havido, no século XV, 236 padres deste gênero, que só servia para rezar a missa, unicamente para 2 igrejas. Então esse ápice já é desenhado, já é descrito pelo padre Jungmann como uma hipertrofia. Veja que interessante. Então a situação da igreja, pouco antes da reforma protestante, era de hipertrofia. Muitas igrejas, muito clero, numerosos e solenes ofícios, mas tudo isso contribuiu para o arrefecimento, para o esfriamento da vida interior.
não apenas porque favoreceu a ociosidade do clero, era muito padre e pouco trabalho. Não apenas porque isso favoreceu a ociosidade, mas também porque, em muitos casos, não havia meio de sustentar tantos homens de igreja. Como é que nós vamos sustentar tantos sacerdotes? Então, enquanto alguns procuravam o estado eclesiástico, a vida religiosa, para garantir um certo prestígio ou uma vida fácil, outros mal tinham uma retribuição suficiente para o próprio sustento. Havia uma parte do clero que vivia de fato na pobreza, enquanto alguns faziam da vida religiosa, da vida clerical, uma ocasião de prestígio, de uma certa vida de luxo, sobretudo por causa dos cargos, dos cargos mais altos da hierarquia. Então, em ambos os casos, tanto o excesso de honras ou de riquezas, quanto a pobreza, colaboraram na decadência, no cumprimento dos deveres de Estado. Ou seja, a digna celebração da liturgia, assim como a instrução religiosa do povo. Em outras palavras, em resumo, o clero estava vivendo mal os seus deveres, porque havia uma hipertrofia da vida clerical. Muitos sacerdotes, muitas funções, muito ofício, muitas igrejas, porém, é claro, uma decadência no cumprimento dos deveres, um arrefecimento da vida sacerdotal, da caridade sacerdotal, do zelo sacerdotal. E o que dizemos a respeito do clero secular, o clero das paróquias, o clero diocesano? Vale também para a vida monástica. Então, dirá um historiador, do mesmo modo que na escolástica, na filosofia, e na vida eclesiástica geral, percebe-se nesse período, e ele se refere aos séculos XIV e XV, uma marcada decadência no desenvolvimento da vida monástica e das ordens religiosas. Uma marcada decadência. Essa decadência se observa nos diversos ramos da ordem beneditina, em quase todas as ordens antigas, e o que é mais notável, nas ordens mendicantes de recente fundação, quer dizer, os franciscanos e os dominicanos de fundação ali no século XIII, que também já estavam decaindo nos séculos seguintes, 14 e 15, assim como os beneditinos e as demais ordens religiosas antigas. Então, uma decadência geral da vida religiosa. Para isso contribuíram o ambiente geral da igreja, a situação geral, que eu estou inclusive tratando, com relação ao clero secular, e, sobretudo, o mau exemplo que dava a cúria pontifícia, problema do cisma do Ocidente, e as riquezas acumuladas nos mosteiros, que favoreciam a ociosidade e todo tipo de vícios, razão pela qual muitos entravam no claustro sem vocação e somente em busca de um modo fácil de viver. Então aqui nós vemos, de maneira muito concreta, aquilo que Nosso Senhor disse no Evangelho: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E muitos estavam entrando na vida religiosa, paradoxalmente, justamente porque estavam buscando uma vida fácil, uma vida cômoda. Ou como a gente costuma dizer, e o ditado é muito flagrante, é uma vida de cônego. O ditado acaba sendo justamente uma prova de que isso de fato ocorreu. Houve uma época, houve um tempo em que se buscava a vida religiosa, a vida de cônego, de sacerdote secular, por questões, digamos, vamos dizer, financeiras, mas também para se buscar honras, para se buscar dignidades, para se buscar uma vida fácil. Então, um arrefecimento do zelo sacerdotal, do cumprimento dos deveres de Estado, da vida interior. E isso também se aplica à vida monástica. Então, o cenário que os historiadores escrevem no final da Idade Média, especialmente no século XV, é bastante contraditório. Ao mesmo tempo em que percebe um sincero fervor espiritual
por parte de clérigos, religiosos, pregadores e por parte do próprio povo, porque esses séculos não deixaram de produzir santos. E quando nós analisamos os documentos, nós vemos que havia uma sincera vida espiritual, uma sincera vida litúrgica. Então os historiadores notam que havia um sincero fervor espiritual por parte de católicos de todos os estados de vida, religiosos, clérigos, fiéis, batizados. Os historiadores, por outro lado, também notam uma progressiva decadência. Então a situação é confusa, ela é contraditória, ela é paradoxal. Uma vida espiritual sincera por parte de muitos, mas ao mesmo tempo uma progressiva decadência espiritual e, consequentemente, litúrgica. Então, como é que nós podemos sintetizar essa contradição? Como nós podemos conceber essa contradição? Isso quer dizer que na Idade Média, no final da Idade Média especialmente, sobretudo ali no século XV, começou a se instaurar o quê? Uma espécie de formalismo. Por quê? Porque nós mantemos as formas, ou seja, os ritos. Nós mantemos os ritos. A liturgia é a mesma. Não há ainda um problema grave de fé, como haverá com a reforma protestante. Quer dizer, uma negação de verdade de fé é uma heresia. Nós ainda não estamos diante de heresias muito ameaçadoras, apesar de que nós tivemos alguns movimentos heréticos, mas nada muito ameaçador para a cristandade. Apenas alguns movimentos locais, algumas questões mais secundárias, digamos. Nada muito ameaçador para a cristandade. Então, de maneira geral, o que é que permanece? As formas, os ritos. Mas a tendência geral é de arrefecimento da caridade, crescimento dos vícios e aumento da ignorância religiosa por parte do povo. Então, essa é a tendência. As formas permanecem. A liturgia ainda é, digamos, uma liturgia que se mantém fiel às tradições do Ocidente, porém, a tendência é qual? A tendência de decadência. Decadência do cumprimento dos deveres de Estado por parte dos sacerdotes, dos religiosos, crescimento dos vícios por parte do clero, dos monges, o apego ao dinheiro e assim por diante. Claro que também, evidentemente, vai começar a surgir pouco a pouco o descumprimento, a violação do voto de celibato por parte do clero e dos religiosos, e também, é claro, o aumento lento da ignorância do povo. Porque até o século XIV, podemos dizer que, e mesmo até o século XV, a população tinha uma instrução religiosa considerável. Até por causa, graças aos irmãos pregadores, aos dominicanos, que ajudaram a evitar que a decadência fosse maior por causa da negligência do clero secular. Mas, enfim, de todo modo, começa a se instaurar uma situação de negligência quanto à instrução religiosa do povo e, portanto, o crescimento paulatino da ignorância religiosa do povo. Então, até a reforma de Lutero, ou seja, até o surgimento dessa grave e profunda crise de fé, que foi o protestantismo, o fim da Idade Média pode ser caracterizado por esse conceito, por essa noção, que é o formalismo. Nós temos uma sociedade que ainda aparentemente é católica, mas ela já está carcomida pelos vícios, por uma decadência moral e espiritual. Apesar da aparência, apesar de uma certa fachada. Então, não sem razão que um historiador holandês muito reputado, que é o Johan Huizinga, ele comparou o fim da Idade Média com o outono. Então é aquele livro que ele escreveu, que é um clássico, o outono da Idade Média. Então, ele compara o fim da Idade Média com essa estação, o outono. Porque o outono se encontra entre o calor do verão e o frio do inverno. Entre a vida pujante do verão e a morte da natureza do inverno. Então, o fim da Idade Média é como um outono, entre a vida e a morte.
Então, esse é o cenário que nós encontramos no final da Idade Média, em que ainda há uma aparência de vitalidade, de catolicismo, de vida espiritual e de vida litúrgica, mas já carcomido pela decadência moral e espiritual. E nós podemos resumir tudo isso, a meu ver, a meu juízo, por esse conceito que é o de formalismo. Então, esse formalismo, esse catolicismo das aparências na celebração da liturgia, cada vez mais desligado da vida interior, esse relaxo no cumprimento dos deveres, por parte dos sacerdotes, especialmente, contribuiu em muito para privar o povo da instrução da fé, assim como, é claro, dos próprios sacramentos. A uma certa altura, nós veremos também a decadência da vida litúrgica nas paróquias, porque os próprios sacerdotes se ausentam das paróquias e deixam os paroquianos privados dos sacramentos. Os bispos também não residem nas dioceses. Recebem o benefício, mas não residem nas dioceses. Teremos também isso. Então, pouco a pouco, esse é o cenário que se forma. Um cenário em que o formalismo cria situações em que aumenta a ignorância do povo e também, é claro, a própria privação da vida litúrgica pouco a pouco. Então, o cenário da reforma protestante, da revolta de Lutero, é esse. Um cenário em que as almas estão perecendo por uma crescente ignorância religiosa, a instrução da fé, e também, é claro, uma certa privação do acesso aos sacramentos. Um sinal bastante simbólico da decadência litúrgica no final da Idade Média, sinal do quanto a liturgia tinha deixado de ser a força vital da sociedade católica. Então, um sinal bastante simbólico foi a supressão do preceito da missa dominical paroquial. Ou seja, até o século XVI, as pessoas só podiam cumprir o preceito dominical na sua paróquia, não em outra igreja e não numa igreja de religiosos, uma igreja abacial, por exemplo. Ninguém tinha o direito de entrar nas igrejas religiosas. Então, até o século XVI, cada católico tinha a obrigação de cumprir o preceito na sua paróquia. Então, um sinal muito simbólico da decadência litúrgica foi quando esse preceito foi abolido. Então, diz o padre Junkman, o ofício comunitário paroquial de domingo, na hora tércia, que era a hora canônica, a salmodia que precedia a missa cantada de domingo, que não era um privilégio de seminário nem de catedral. Nas paróquias também, os fiéis cantavam a hora tércia com o seu pároco. Havia o canto da salmodia com o clero local, com os sacerdotes da paróquia. Havia essa salmodia da hora tércia antes da missa principal de domingo. Não era um privilégio de catedral, nem de seminário, nem de igreja abacial, dos monges. Então, como diz o Junkman, o ofício comunitário paroquial do domingo, na hora tércia, que era rigorosamente cumprido até então, torna-se instável. De repente, começa a não ser algo tão, digamos assim, observável. E começa a desaparecer pouco a pouco. A partir daí, começou essa evolução que terminará no princípio de que todo cristão pode satisfazer o preceito dominical em qualquer missa. E, no nosso caso, em qualquer horário do dia. A missa vespertina, que surgiu, que foi aprovada no tempo de Pio XII. A possibilidade de se rezar missa à tardinha e mesmo à noite. Até Pio XII isso não existia. Então, é claro, a gente começa suprimindo a primazia da missa paroquial dominical e chega a uma certa altura em que nós podemos cumprir o preceito em qualquer igreja e em qualquer horário. Quer dizer, já não tem mais uma vida familiar católica dos paroquianos com seu pároco, o pastor com o rebanho, todos juntos na mesma igreja. Durante muito tempo, no século
XIV, do século XIV ao século XVI, os sínodos diocesanos, combateram esse princípio. Quer dizer, muitas dioceses lutaram para salvaguardar a missa dominical paroquial de preceito, proibindo as pessoas de fazer o contrário. Roma finalmente pronunciou-se no sentido da liberdade. Quer dizer, a decisão final do Papa foi autorizar que os fiéis cumprissem o preceito em outras igrejas. Então, complementa o Junckmann, é curioso notar, no entanto, que a primeira decisão romana, papal, nesse sentido, de dar liberdade que se cumprisse o preceito em outra igreja, contra a celebração comunitária paroquial da missa do domingo, foi tomada por Leão X, no ano fatal de 1517, que é o ano do início da reforma de Lutero. Curiosamente, no ano em que ele fixou as teses, foi o ano em que Leão X proclamou que era possível assistir à missa e cumprir preceito em qualquer igreja que não fosse a sua igreja paroquial. É um sintoma muito claro de que havia uma fragmentação da vida litúrgica, uma fragmentação notória da vida litúrgica medieval. Então isso é um sinal de que os fiéis já não encontravam nas paróquias a instrução adequada e a celebração digna e frequente dos sacramentos. E por isso migravam para as igrejas dos religiosos, os religiosos mais observantes, os religiosos que de fato ainda tinham uma vida interior muito sólida. Era lá que os fiéis migravam para garantir um mínimo de vida espiritual. Começaram a migrar para as igrejas dos religiosos e abandonar as igrejas paroquiais. Esse mal era tão profundo que quase um século depois do Concílio de Trento, o padre Jean Huchon, da diocese de Lille, na França, escreveu em uma obra publicada em 1635 que era necessário salvar as paróquias. Um século depois do Concílio de Trento, a palavra de ordem ainda era: temos que salvar as paróquias. E segundo esse padre, o padre Huchon, o meio seria ter padres irrepreensíveis, fazer sermões doutos, ou seja, sermões que têm uma doutrina sólida, que de fato vão alimentar a vida espiritual dos fiéis. E além disso, ele diz que uma das coisas que os padres deveriam fazer era decorar bem os altares, ou seja, arrumar a igreja, e celebrar com ordem. Então, a decadência era tamanha que, de fato, se ele diz que era para ter, que os padres deveriam ser irrepreensíveis, era porque o clero não era irrepreensível, havia uma decadência moral. Se era para fazer sermões doutos, era porque a qualidade da pregação deixava muito a desejar. Se era para decorar as igrejas, era sinal de que as igrejas eram mal cuidadas. E se era para celebrar com ordem, era sinal de que a liturgia era celebrada com desleixo. Isso, um século depois do Concílio de Trento. Ele não estava sendo aplicado como deveria em toda a cristandade. Bem, o que concluir de tudo isso? Nós podemos concluir que o grande mal litúrgico que caracterizou o fim da Idade Média, especialmente ali o século XV, que eu tratei mais, então, o grande mal litúrgico desse fim do medievo, e que deu muita ocasião para a reforma protestante, o grande mal foi: havia uma vida litúrgica robusta. A liturgia, nesse caso, era ainda a principal fonte de santificação dos fiéis. Isso é evidente. Se o pároco é zeloso e ele de fato celebra a liturgia adequadamente na paróquia, os paroquianos frequentam a liturgia e se nutrem dos sacramentos, do ofício divino, da Santa Missa e da instrução que o pároco dá, a instrução adequada para fazer bom uso desse meio de santificação. Então, se há uma vida paroquial pujante, robusta, viva, né, é claro que havendo uma boa vida paroquial, então necessariamente haverá uma vida litúrgica, em que a liturgia é a principal fonte de santificação.
Então, para que a liturgia seja a principal fonte de santificação, que é o lugar que ela merece, a primazia na nossa vida espiritual, é necessário que a vida paroquial seja pujante. Porque onde é que as pessoas vão se nutrir da liturgia? É na paróquia. Então, se a vida paroquial é viva, é pujante, é robusta, consequentemente, a vida litúrgica também será pujante e as pessoas terão na liturgia a sua principal fonte de santificação. Então, o grande mal que caracterizou o fim da Idade Média foi a decadência da vida paroquial, cuja consequência é necessariamente a decadência da vida litúrgica. E a perda da liturgia como principal fonte da nossa santificação. Quando o clero perdeu o zelo sacerdotal, perdeu o ardor da caridade e caiu nos mais diversos vícios, a vida litúrgica não pereceu subitamente. De uma hora para outra, de um momento para o outro, toda a vida litúrgica pereceu, as pessoas ficaram privadas dos sacramentos. Não, não foi algo súbito. Houve uma certa aparência que se manteve por um certo tempo, posso dizer até por alguns séculos. Uma certa aparência. Por outro lado, aquelas formas, aquela aparência, aquela fachada de cristandade não escondeu a decadência crescente da vida sacerdotal. Quer dizer, mesmo que as aparências se mantivessem, era possível notar uma decadência crescente da vida sacerdotal. Então, do relaxo da vida sacerdotal e inclusive da vida monástica, desse relaxo, dessa decadência, surge a tendência ao formalismo, fazer as coisas unicamente por fazer, manter as aparências, manter as formas, né? Assim como a própria ignorância crescente do povo, porque o clero relaxado não instrui mais o povo como deveria instruir. Então, formalismo, manter as formas, mas não guardar um espírito, um modo de fazer as coisas com zelo, movido pela caridade, interessado no bem das almas, a santificação das almas. Enfim, o formalismo, que é a separação da liturgia de um verdadeiro espírito em que há vida interior, né? Então, o formalismo e a ignorância religiosa, eles são, portanto, os dois principais inimigos da liturgia: formalismo e ignorância. Como diz um abade beneditino, Dom Festugier, ele comenta que a liturgia tem que contar com dois adversários: o formalismo, que ele retira todo o valor, a ignorância popular, que diminui em muito a sua utilidade. Isso é incontestável. Então, dois inimigos principais da liturgia: formalismo e ignorância. Como nota esse abade. Nós vemos isso muito claramente, portanto, no fim da Idade Média. A decadência da vida sacerdotal, que produziu um certo formalismo, a gente guardou as aparências, mas pouco a pouco a gente foi perdendo um espírito, um modo de fazer as coisas. E é claro que esse relaxo da vida sacerdotal, que foi ocasionando uma crescente ignorância por parte do povo, nós vemos aí dois inimigos principais. Claro que eu não quero esgotar as inúmeras causas para a decadência da Idade Média. São inúmeras causas. Questões de ordem econômica, questões de ordem política, o problema das investiduras, uma tentativa de se separar o poder temporal do poder espiritual, o cisma do Ocidente. Temos inúmeras causas, mas tratando especificamente da decadência litúrgica, é muito notório que todas essas dificuldades sociais, políticas, econômicas, elas não teriam tanto peso se o clero fosse zeloso. E, portanto, se não tivesse caído no formalismo e facilitado a ignorância do povo. Então, eu considero, na minha análise, que pode estar muito bem equivocado, mas eu considero que o formalismo e a ignorância são inimigos principais. Até porque eu estou convencido do argumento desse abade, que é o Dom
fez surgir. Então, para recuperar a primazia da liturgia, que é o nosso intento nessas aulas, aprender isso, né? Compreender isso, o lugar que cabe a liturgia, como principal fonte da nossa santificação. Então, para recuperar a primazia da liturgia como principal fonte da nossa santificação, nós devemos lutar contra esses dois adversários principais que arruinaram a cristandade. O formalismo por parte do clero, o clero que celebra a liturgia de maneira muito formal, sem uma verdadeira vida interior, sem um verdadeiro zelo sacerdotal, e a ignorância por parte do povo, que desconhecendo o valor da liturgia, frequenta menos e frequenta mal. Claro que é perfeitamente possível que os fiéis padeçam de formalismo, os fiéis bem instruídos que podem cair no formalismo quando começam a participar da missa de maneira um tanto mecânica, quando a vida espiritual cai num certo mecanicismo, né, num certo automatismo. Quando a gente também pode cair nessa tibieza na nossa frequentação da liturgia e mesmo na nossa vida espiritual cotidiana, nas nossas orações e devoções particulares. Nada impede que os fiéis também caiam no formalismo e que o clero caia na ignorância. A má instrução do clero, a ignorância dos deveres. Agora, é claro que a tendência é que o clero caia no formalismo e que o povo caia na ignorância, por falta de instrução adequada. Então, a tendência é que o formalismo seja um erro mais do clero e que a ignorância seja um defeito próprio, digamos, do povo. Agora, de todo modo, tanto o formalismo quanto a ignorância são sintomas da separação da liturgia de um certo espírito, um certo modo de fazer as coisas, quando o clero perde o zelo sacerdotal, que é aquela citação do Apocalipse. Tu não és nem quente, nem frio, tu és morno. Então, a mornidão do clero, a decadência do cumprimento dos deveres, do zelo sacerdotal, da caridade, do fervor, enfim, do fervor da caridade. É claro que o formalismo e a ignorância são sintomas dessa separação, né, da vida litúrgica, de um verdadeiro espírito, um certo modo de viver a liturgia. Que no caso do clero redunda em formalismo, o clero celebra, mas ele celebra de maneira um tanto mecânica, um tanto formal, e o povo participa, mas o povo participa sem compreender, porque o clero não instrui, o clero não forma as almas. Ele não cumpre o seu dever de formar as almas, de instruir o povo na fé. E nada ilustraria melhor essa minha conclusão e daria peso para a minha conclusão do que um fato que diz respeito à vida de São Carlos Borromeu. Então, diz isso um historiador francês, que é o Philippe Martin. Ele diz: buscando uma solução, e ele trata aqui dos meios para se fazer a contra-reforma, reforma católica contra a revolta protestante. Então, buscando uma solução para se fazer a contra-reforma, Carlos Borromeu, diz o autor, pede conselho a São Félix de Cantalice, que, se não me falha a memória, é um capuchinho, que teria se contentado em responder: Eminência, faça que os seus padres rezem bem o seu ofício. Tudo já está aí. Então, o conselho áureo de São Félix para São Carlos Borromeu é o seguinte: que os padres rezem bem a liturgia. E nisso consiste todo o trabalho do Concílio de Trento. Tudo está aí. Tudo começou aí, quando os padres começaram a rezar mal a liturgia. É a separar a liturgia da santificação e transformar a liturgia num mero dever, num ofício. Né? Separando a liturgia de uma vida interior, de fato, de um verdadeiro espírito de santificação, de desejo de santificação. E é claro que essa decadência do clero é que foi produzindo pouco a pouco um certo formalismo, de um lado, uma ignorância crassa, lá no século XVI, da instrução da fé, das verdades de fé,
E é claro que esse cenário, de uma verdadeira floresta seca é que fez com que a fagulha de Lutero tivesse todo a desenvoltura que teve, né? Que foi um verdadeiro incêndio para a cristandade até hoje. Né? Esse incêndio foi causado porque a floresta estava seca. É porque nós tínhamos ali uma vegetação seca, nós tínhamos ali um clero que não estava, de fato, vivendo a liturgia, se santificando da liturgia. E nós vemos concretamente isso, um fato concreto muito significativo, como eu citei, foi a decadência da vida paroquial, que é o símbolo máximo dessa decadência da liturgia, que até hoje nós não recuperamos, que foi o grande trabalho do Concílio de Trento, que em parte eles conseguiram recuperar, né? Mas não a ponto de nós recuperarmos, digamos, aquele período áureo que nós tínhamos visto, que foi o tempo dos séculos XII e XIII, em que, de fato, a vida paroquial era o coração da sociedade da Europa daquele tempo. Bem, vamos rezar. Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Bem, eu não sei qual que é a prática do explica mas eu não sei qual que é a prática dele, mas se alguém quiser